Abrimos a nossa Bíblia no segundo livro que leva o nome do profeta Samuel, no capítulo 24 e no versículo 24. Inicialmente, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 24, no versículo 24. Pedir lá o nosso abnegado varão do som, que está alimentando a microfonia, pode abaixar só um pouquinho. Eu falo assim mesmo, eu conversando, tá ótimo, perfeito, você é bom mesmo, Deus te abençoa, viu? Sucesso, em nome de Jesus. Segundo livro que leva o nome do profeta Samuel, capítulo 24, versículo 24, quem tem diz amém. Amém. Leiamos. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por um preço justo te comprarei, porque não posso oferecer ao Senhor meu Deus um holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e lerei novamente. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não posso oferecer ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. De pé como você está, oremos mais uma vez. Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus forte, incomparável, imutável, Deus de vitória, Deus de glória, te amamos, te adoramos. Tu tens nos presenteado com a palavra que os anjos queriam ministrar, mas como quem colocou um grande tesouro em vasos de barro, nos deste a oportunidade de sermos dispenseiros de tão enobrecedora palavra que sustenta, palavra que alimenta, palavra que alenta, lâmpada para o pé, luz para o caminho, palavra eficaz, verdadeira, inerrante, insofismável, oh palavra maravilhosa. Te adoramos pela palavra, te adoramos pela palavra, te adoramos pela palavra. Amém. Pode tomar o seu assento, redobre sua atenção, que nem sempre vamos entender os propósitos em nossa vida, nem sempre vamos entender os porquês de algumas atitudes que devemos tomar. Na verdade, Deus é inexplicável. O dia que alguém explicar Deus, é porque ele deixou de ser Deus. O dia que alguém disser que entende Deus, é porque Deus diminuiu e deixou de ser Deus, porque Deus é inescrutável, inexplicável. E um dia Deus falou com Davi: Davi, eu desejo que você confie em mim inteiramente. Eu disse: confie em mim inteiramente. Você vai fazer o seguinte: você nunca vai contar os homens de Israel. Por quê? Deus não gosta de número, Deus não gosta de contabilidade, Deus não gosta de censo, Deus não gosta de numerologia, né? É que numerologia tem
um tiquinho de feitiçaria, então é certo dizer que ele não gosta mesmo. Mas o fato é que Deus diz a Davi: você não vai contar os homens. Aí o tempo passou, Davi já não era aquele jovem, Davi já estava caminhando para o encerramento do seu tempo nessa terra. Aí um dia Davi desocupado, e uma mente desocupada é uma tragédia, uma pessoa sem propósito é uma tragédia, uma pessoa que não tem uma visão é uma tragédia, uma pessoa que não sabe aonde quer chegar acaba se atrapalhando e atrapalha a gente também se a gente deixar. E aconteceu que Davi então esqueceu do que Deus falou, chamou seu general Joabe e disse assim: Joabe, eu quero que você percorra, escolhe uns homens aí e percorra todas as 12 tribos e conta homem por homem e me traga o número de todos os homens que vivem em todo Israel. Aí Joabe até falou assim: mas ó rei, o Senhor não te disse, o Senhor não te falou, o Senhor não te instruiu para não fazer isso. E ele diz: não, eu sou o rei e eu que mando. Então a voz do rei é muito mais alta do que a do general. Daí então Joabe, tendo que obedecer, viajou por alguns meses e contou homem por homem e trouxe lá o relatório para Davi, entregou na mão de Davi quantos 1000 homens haviam na nação de Israel. Mal Davi acabou de ver o relatório, ele sentiu o coração dele palpitando, batendo diferente, e ele pensou: fiz alguma coisa de errado, pequei, fiz alguma coisa de errado. E é verdade que quando nós vivemos sob a comunhão de Deus, sempre que erramos, nós sentimos uma perda, nós sentimos um vazio, porque desobediência ou pecado é definido como uma barreira que separa o adorador do adorado, separa a criatura do Criador. Aí Davi pensou: pequei. Mal o coração de Davi desacelera. Entrou na sua presença Gate, o vidente de Davi. Vidente porque o profeta, ele tinha uma revelação profética pela visão. O que tinha visões era o vidente. Outros tinham por sonhos, outros tinham por ouvir a própria voz de Deus, mas quem via era chamado vidente. Então entrou Gate, o vidente de Davi, e disse assim: olha, o Senhor desagradou do que você fez, e o Senhor me mandou aqui para fazer para você a seguinte pergunta. Se você pode ler aí, né? 2 Samuel capítulo 24, versículo 12 a 15, diz assim, versículo 12: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas eu te ofereço, para que uma delas faça escolha. Foi, pois, Gate a Davi e fez-lhe saber e disse: queres que por 7 anos a fome assole a terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias passe uma peste sobre toda a terra? Delibera agora e vê a resposta que hei de dar àquele que me enviou. Note aqui que Deus não estava nem falando com Davi mais. Deus manda o profeta, e o profeta vai dizer a Davi: eu preciso levar a resposta de volta para o Deus que me enviou, porque o pecado é assim. O pecado gera um vazio no coração das pessoas. O pecado é uma dificuldade. Então disse Davi, versículo 14: estou com grande angústia, porém
que caiamos na mão do Senhor, porque as mãos do Senhor são misericordiosas, mas que eu não caia na mão dos homens. Versículo 15. Então, presta atenção primeiro. Então enviou o Senhor uma peste a Israel, desde de manhã até de tarde, num tempo determinado, e desde Dan a Berseba, e por isso morreram 70.000 homens. 70.000 homens. Olha como é prejudicial o pecado. Olha como é prejudicial a desobediência. E como vosso pastor eu posso falar, é pior ainda quando é na vida de um líder. Ele compromete todo mundo. É pior ainda quando é na vida de uma direção. Atrapalha a vida de muita gente. Olha aqui na Bíblia, o que você está vendo aqui, foi Davi que pecou, agora tem 70.000 viúvas chorando. Foi Davi que pecou, agora tem mais de 70.000 filhos lamentando. Foi um líder que errou e complicou a vida de todo mundo. Não é por mero acaso que Tiago escreveu: não queira ser líder, porque esse vai trazer sobre ele maior responsabilidade, maior cobrança, mais duro juízo. Se Deus trata de um jeito com um crente, Ele trata muito mais severamente com alguém que é liderança. Então, Davi, sentindo a dor de perder 70.000 homens, de ter uma nação inteira chorando e colocando a culpa nele, de fato a culpa é dele, a responsabilidade partiu dele, e agora Davi então é novamente visitado, depois de orar, depois de clamar, pelo vidente Gate, que se aproxima dele com uma palavra de Deus. Veja que Deus nem está falando com Davi, Deus não está nem relacionando com Davi. É rei, mas Deus não fala com ele. Tem coroa, mas não tem ouvido para ouvir a voz de Deus. Está na frente, mas é um insensível à presença de Deus. Eu posso falar com essas palavras, pois eu estou aqui como líder, estou aqui como pastor. Então o que adianta tudo isso, mas insensível à presença, insensível à voz, insensível ao que Deus tem para falar, trazendo prejuízo para toda uma comunidade, para toda uma nação. O que aconteceu agora é que o homem de Deus, Gate, ele vem a Davi e diz assim: o Senhor vai requerer de ti um sacrifício para que essa praga vá embora. Era 3 dias, irmãos. Primeiro dia 70.000 homens, era só o primeiro dia, 70.000 homens. Acontece que agora Davi então é orientado a fazer um sacrifício, mas aonde? No lugar que o anjo está, com a espada desembainhada. O sangue dos 70.000 mortos ainda corre pela lâmina da espada daquele anjo. Davi imediatamente está procurando o anjo. Aonde está este anjo? Chega a notícia, ele está numa eira de um jebuseu chamado Araúna. É uma propriedade particular. Vai lá e faz um altar e oferece um sacrifício. Aí, quando Davi chegou na eira de Araúna e mandou chamar o proprietário, e o proprietário viu que era o rei, como eu gosto disso, o proprietário viu que era o rei, e viu imediatamente: ó rei, vive para sempre. Aí pessoal, eu preciso desta eira, eu preciso de animais para o sacrifício, eu preciso de pedras, eu preciso desta eira. Aí Araúna, o jebuseu, vendo que era o rei, foi logo falando: não, é tudo seu,
fica à vontade, toma, pode ficar, porque é tudo seu e tal. Queria agradar o rei, uma autoridade maior. Então vejam só, é tudo seu, você pode ficar. Mas o que para muita gente seria uma bênção, Davi vê como uma perca. O que para muita gente seria algo maravilhoso. Ganhei a eira, ganhei os bois, ganhei as pedras, ganhei. Mas Davi tem uma perspectiva diferente. Ele volta para Araúna, o Jebuseu, e diz assim: não, coloca o preço justo. Por quê? Porque eu não posso oferecer para Deus aquilo que não me custou nada. Eu não posso fazer um sacrifício para Deus 0,800. Se é para Deus, tem que ter um preço. Coloca o devido preço. Agora, tendo entendida esta rápida introdução, vamos discorrer aqui alguns motivos pelos quais Davi não quis oferecer a Deus aquilo que não custava nada. Primeiro motivo: a oferta de Davi visava aplacar a ira de Deus. Davi provocou a ira de Deus. Pessoas estavam morrendo por causa da ira de Deus. Davi tinha pecado contra Deus. O pecado de quem não conhece Deus o torna distante de Deus. O pecado de quem conhece Deus é diferente, é por deveras mais severo. O pecado de quem conhece é como se a pessoa que conhece pegasse um punhal enferrujado e cravasse no coração de Deus. É maior a gravidade, é maior o problema, é maior o peso. Davi conhecia Deus, Deus falou com ele, avisou ele, e ele decidiu desobedecer a Deus. Então ele provoca a ira de Deus. Aí agora ele quer aplacar a ira de Deus. E Davi se vê como um miserável. O que é o miserável? É a junção de duas palavras, misero e cardio. Misero é aquele que não merece, é aquele que não tem dignidade, é aquele que não tem condição de fazer uma cobrança. E cardio é a cavidade interna do coração. É como se Deus pega alguém que não merece e fala assim: olha, você não merece, mas eu vou colocar você dentro do meu coração. Davi queria entrar dentro do coração de Deus de novo. Davi queria ter acesso ao coração de Deus novamente. Então ele sabia que para ter acesso ao coração de Deus tem que ter um preço a se pagar. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é à la vontade. Para entrar no coração de Deus tem que ter um sacrifício. E olha o que a Bíblia diz, Isaías 59, 1-3: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o ouvido do Senhor não está agravado, entupido, para que não possa ouvir. Mas o vosso pecado e a vossa transgressão o encobre o rosto o faz encobrir o rosto de vós, para que não vos ouça. Enfim, um céu fechado é a realidade de quem está fora do coração de Deus. Versículo 3: porque as vossas mãos estão contaminadas e os vossos dedos cheios de iniquidade. Davi estava do lado de fora do coração de Deus. Ele queria entrar novamente, ele queria alcançar misericórdia, ele queria uma mudança, ele queria algo novo.
ele queria que aquela praga cessasse. Então ele fala a Araúna: se eu quero que esse milagre aconteça, eu tenho que pagar pelo boi, eu tenho que pagar pela eira, eu não posso dar alguma coisa para Deus 0,800. Vai entendendo aí, vai refletindo aí. O seu culto vale quanto? A sua oferta a Deus vale quanto? Quanto que vale o que você está fazendo para Deus? O culto que você está prestando para Deus vale quanto? Qual que é o valor disso aí que você está oferecendo aqui hoje? Quanto vale isso que você está querendo colocar no altar de Deus hoje? Segundo motivo, aquela oferta é para aquele que se deu sem reserva aos homens. Davi conhece Deus. Davi sabe muito bem que quando ele estava no campo, atrás das malhadas, ninguém o apresentou, seu pai o rejeitou, seus irmãos o rejeitaram, mas Deus, sem reserva, viu Davi onde ninguém via. Quando ninguém dizia: tem mais um, Deus viu Davi. Deus escolheu Davi. Deus foi atrás de Davi. E Davi entende: eu não posso oferecer qualquer coisa para aquele que se deu sem reserva por mim, que me buscou atrás das malhadas. Não, tem mais, presta atenção. Quando o homem pecou lá no Éden, quem foi atrás? Foi o homem que foi atrás de Deus? Ou foi Deus que foi atrás do homem? Foi Deus que foi atrás. Foi Deus que ainda ofereceu uma promessa, dizendo assim: vai nascer um para mudar essa história, que vai pisar na cabeça da serpente. Deus sempre se dá sem reserva ao homem. Agora, em troca, Davi entende: eu não posso dar para ele uma coisa que não vale nada para mim. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: Deus prova seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deuteronômio 16, 17 diz assim. Esse versículo é forte. Toda a Bíblia é, mas esse na mensagem aqui é forte. Deuteronômio 16, 17. Cada um dê conforme a bênção que o Senhor lhe tem dado. Você está entendendo? Você está pegando a mensagem? Deuteronômio 16, 17. Cada um dê conforme o Senhor lhe tem dado. O que Deus tem dado para você é insuficiente. O que Deus tem feito na sua vida é ruim. O que Deus tem feito na sua vida é pouco, é desprezível. É o resto que Deus está dando para você. Fala, crente. O que Deus está dando para você é pouco. Esse ar que você está respirando, na época da pandemia, quanto que valia um cilindro de oxigênio? Quanto valia um cilindro de oxigênio na pandemia? Quanto? Você está respirando aí, Deus está te dando esse fôlego, porque Deus sempre dá sem reserva aos homens. Ele se entrega por inteiro. Quando Jesus foi para a cruz, Ele derramou até a última gota de sangue. Lá no dia de Pentecostes, o povo estava em Jerusalém. Ele deu o Espírito em plenitude. Todos foram cheios. Todos falaram
em outras línguas. Cadê o povo batizado com o Espírito Santo aí, gente? Ele sempre se dá sem reserva. Ele se dá por inteiro. Mas vai pegando aí, eu vou resumir aqui. Vou falar só 10% da mensagem. Presta atenção. Terceiro motivo. Porque Davi está diante da memória de Abraão. Davi reconheceu aquele lugar. Aquele lugar, a Eira de Araúna, é o mesmo lugar onde Deus escolheu, dizendo a Abraão: Abraão, tu me amas? Senhor, eu amo. Então oferece aí para mim o seu Isaque. Qual era o nome da criança? Acredita-se que Isaque deveria ter uns 22 anos nessa época. Aleluia! Então, oferece para mim o seu filho, Isaque. Aonde? Vai que eu vou te mostrar. Isso é fé. Vai que eu te mostrarei. Andou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o Senhor falou: é ali. Aí ele tinha alguns servos. O servo ficou embaixo segurando a jumenta, e Isaque levando a lenha e Abraão levando a tocha na mão subiram ao lugar que Deus escolheu. Olha que figura linda de linguagem, né? Aleluia! Primeiro tem o segurador de jumenta que nunca sobe. O segurador de jumenta só fica lá embaixo. Eu não acredito que alguém aqui tenha sido chamado para ficar segurando jumenta. Será que tem? Não. Nossa chamada é para quê? Vou subir, conquistar. Toma posse da herança. Ei, rabassoma da garabassuma, rabassoma, rabassore, xarabandarabahá. Bem, aí, olha que linda a figura de linguagem. Olha para você ver. Dá para você adaptar isso aí e pregar 300 mensagens só nisso. Olha aqui outra coisa. O filho carrega a lenha e o pai carrega o fogo. Quem é que tem o fogo? O pai. E quem é que tem que trazer a lenha? Quem é que tem o fogo? E quem é que tem que trazer a lenha? Sem lenha o fogo se apagará. Foi ali. Davi falou: peraí, esse lugar aqui é historicamente o mesmo lugar que o pai Abraão ofereceu o seu Isaque, o monte da provisão. Jeová Jiré se manifestou aqui neste lugar. Não, eu não posso manchar este lugar oferecendo qualquer coisa. Vou pagar o preço, Araúna. Quanto custa, Araúna? Eu não vou manchar o lugar. Essa semana eu estava aqui orando porque eu fiz um propósito de vir 30 dias de oração, com exceção de que tenho que atender um desses dias aí a um requisito da região, mas fiz um propósito aqui. Outro dia eu estava orando e sentindo uma glória tão linda, tão maravilhosa, uma presença tão gostosa, e eu comecei assim, eu tive uma visão de Deus, e comecei a lembrar, porque eu conheço isso aqui quando era um ponto de culto na casa do irmão. Esqueci o nome do irmão. Eu conheço quando o filho dele era amigo meu de mocidade, viu? Era um ponto de culto na casa do irmão lá assim. Aí isso aqui era puro capim, puro mato aqui. Eu lembro disso. Eu lembro quando fizeram aqui o porãozinho aqui embaixo aqui, e eu vim aqui muitas vezes no porãozinho aqui. Olha a estrutura disso agora. Olha a estrutura disso. Aí eu comecei a orar e falar: Deus, eu quero trazer o melhor de mim para esta igreja, porque eu não posso manchar
memória de quem passou aqui antes de mim, eu não posso manchar a memória de quem orou, de pessoas que Jesus já recolheu e que chegaram aqui, pessoas que talvez se tivesse aqui não teria nem a oportunidade para pegar no microfone. Eu falo assim, isso aí é do passado, isso aí, não posso manchar a memória de pessoas. Eu estou sendo um privilegiado, como Davi está sendo um privilegiado. Então, tal como Davi, nós não podemos oferecer a Deus qualquer coisa, não. Tem que ser ISO 9000 e Cristo, ISO 9000 e Cristo. Tem que ser o melhor, 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 tem que ser o melhor. Aleluia! Quarto motivo, Davi não é bobo não. Davi reconhece que oferta para Deus, para ter valor, tem que ter sacrifício. Aquilo que não vale nada, não serve para nada. Vou te contar um testemunho aqui. A irmãzinha, ela foi para o culto e ela levou duas cédulas de dinheiro, uma de R$2 e uma de R$100. Assim, olhando de longe assim, dá para confundir? É disso. Assim, de longe, muito de longe, né? Levou uma de 2 e uma de 100. Aí ela se distraiu, porque tem gente que se distrai. Aí o coletor passou, né, para colher a oferta assim. Ela tinha esquecido o óculos em casa. A nota de 2 era para ofertar, e a de 100 era para pagar a irmã os cosméticos do Avon que ela comprou da irmã. Aí, assim, sem óculos, assim, o irmão passou com a salva, ela distraída, ela pegou a nota dobrada, estava todas as duas dobradas, pegou a nota dobrada e jogou na salva. Ela jogou na salva, alguns minutos depois a consciência dela pesou. Ela, estou sem óculos, será que eu dei a nota certa? Será que eu dei a cédula certa? Fez um sinal para o neto, no grupo de adolescentes. O neto se aproximou, falou, meu neto, por favor, dá uma olhadinha aqui na Bíblia da vovó aqui, que nota que é essa? Aí o menino falou assim, essa aí é de R$2. Meu Deus, dei a nota de 100 de oferta. O coração dela pesou. Consciência, tem que achar o irmão para falar com ele que a nota é errada. Mas por que é que ela teve essa reação emocional? Se fosse a de 2, ela teria a mesma autoabordagem espiritual? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Mas por que a de 100 ela ficou apreensiva? Por quê? Por quê? Porque quando o nosso coração não vem junto com a oferta é vazia. Davi sabia muito bem que a oferta, para ter valor, ela tem que ter sacrifício. 5, para a gente terminar no horário aqui. Davi sabe que o coração do ofertante tem que acompanhar a oferta. O coração do ofertante tem que ir junto com a oferta dele. E eu não estou falando aqui de questões financeiras, mas também estou falando. Você dá uma coisa, olha, eu frequento a igreja desde criança. Já fiz de tudo na igreja, de porteiro, de faxineiro, já passei por todos os cargos, assim, já era jovem, fui coordenador de jovem, comecei com professor de escola dominical aos 16 anos de idade, com 16 ainda eu era superintendente lá na subsede. Mas o fato é o seguinte, é que eu já vi muita coisa, já vi pessoas que na hora de dar uma oferta mesmo, ele pega uma nota lá colada com fita isolante, fala assim, Deus não vai precisar disso mesmo, coloca lá. Eu já vi gente lá na subsede, viu? Subsede. Eu falo tudo com toda a clareza, inclusive tudo que eu falo aqui fica gravado, você pode ver depois, rever no YouTube. Mas o fato é
que o que acontece é o seguinte, é que a pessoa deu uma nota falsa, viu? Colocou no dízimo uma nota falsa. Aí eu te pergunto, será que o coração desse ofertante foi junto com a oferta? Sim ou não? Não. Será que o coração desse ofertante foi junto com a oferta? Não. Deixa eu te contar um testemunho agora. Eu me lembro, eu trabalhava a vida inteira, só ganhava um salário mínimo, era uma tristeza, os meninos nascendo, crescendo, querendo comer mucilon, e eu uma dificuldade, e só salário mínimo, eu digo, só salário mínimo. E um dia eu fiz um voto, falei assim: Jesus, a empresa lá ia me mandar embora, eu falei: Jesus, se o Senhor me abençoar, Senhor, eu vou dar para a igreja de oferta o melhor microfone que tiver lá na Serenata. Eu mal sabia, Sebastião, que o melhor microfone era um Shure. Naquela época era inovação, uma coisa assim fenomenal, uma tecnologia além do alcance. Aí quando eu cheguei para apressar assim com a certinho no bolso, né, saí do sindicato, que passei lá na Serenata, e que falei assim: eu quero o melhor microfone aí. Que o rapaz veio com aquele microfone bonito, cheio, falei assim: olha, que tem longo alcance, a bateria, você pode falar 24 horas assim, ininterruptas, que a bateria não vai acabar, tem 3 anos de garantia, e eu todo feliz assim com o dinheirinho no contra-cheque. Aí quando ele falou assim: quanto custa? Ele falou o preço, eu fiz um cálculo na mente assim, e eu pensei: meu Deus, o acerto todo, eu vou gastar o acerto todo, o que eu vou falar para a mulher? Quando eu chegar em casa, meu Deus, o que eu vou falar? Vou falar nada, vou ficar calado com a caixa do microfone, uma luta, uma dificuldade. Levei o microfone para a igreja, apresentei o microfone, nosso irmão sentiu aqui de dar esse microfone, assim, quando abriu a caixa, olhou aquele microfone assim, você não tinha aquela tecnologia lá na nossa igreja, eles olhou aquele microfone bonito assim, que Deus abençoa, nem deu muita bola, era como, nem agradeceu direito, mas não estou reclamando não, estou só comentando que a gente tem que ser grato, mas nem agradeceu direito, está aqui, colocou ali no canto ali, continuou com o microfone de cabo mesmo, chiando, dando mal contatos imediatos, e pronto, e aquele meu coração foi doendo, meu Deus, gastei o acerto todo, e agora, Senhor, quem poderá me defender? Tem misericórdia, um aperto, mas eis que Deus abriu uma porta, e aquele que só ganhava um salário mínimo, já teve um aumento, entrou numa outra empresa e ganhava 4 salários mínimos, oh glória, 4 salários mínimos. Deus não fica devendo nada para ninguém, Deus não fica devendo nada para ninguém. Pega na mão de alguém do teu lado e diga para ele ou para ela: o coração do ofertante precisa acompanhar a oferta do ofertante. Diga: o coração do ofertante precisa acompanhar a oferta do ofertante. Mais uma vez, o coração do ofertante precisa acompanhar. A gente tem muita referência para ler aqui, mas o tempo acabou e vamos respeitar o horário hoje. Aleluia, aleluia. Sexto e último motivo que citaremos é: Davi estava profeticamente diante da casa de Deus. Davi estava profeticamente diante da casa de Deus. Mais tarde, quando Deus disse para construir a sua casa, qual foi o lugar que Deus escolheu? O lugar que Abraão ofereceu o seu Isaque. Qual é o lugar que Deus escolheu? O lugar que Davi pagou o preço ao Jebuseu Baraúna. Qual é o lugar que Deus escolheu? O lugar aonde a ira foi aplacada e o anjo exterminador foi retirado pelo sacrifício de Davi. Deus disse: neste mesmo lugar a minha casa será construída e os meus pés estarão ali para sempre. Salomão terminou de edificar a casa, a glória encheu a casa.
casa, a glória encheu a casa, a glória encheu a casa, encheu a casa. Tem glória enchendo a sua vida aí, meu irmão, tem glória enchendo a sua vida aí, aleluia, aleluia. A glória encheu a casa de tal maneira que eles não puderam ficar lá dentro, tiveram que sair para a glória dominar tudo. Mas hoje, quando a glória é derramada, ninguém precisa ir embora. Quando a glória é derramada, é como mergulhar no oceano do Espírito. Aí ele coloca na boca do crente variedade de língua. Cadê os crentes batizados no Espírito Santo? Seja renovado, seja renovado, seja renovado, seja batizado, seja cheio do poder de Deus. Fale em línguas estranhas, variedade de língua, interpretação de língua, profecia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus escolheu o Mineirão para ser um celeiro para esta região. Entra no propósito de Deus. Deus é o melhor, Deus é o melhor. Vai sendo curado, vai sendo curada. Vai embora a depressão, vai embora a ansiedade, vai embora a enfermidade. Fica de pé, estende a mão para lá. Fica de pé, os obreiros aqui, estende a mão para lá. Vai sendo curado, vai sendo curado. Deixa Deus te envolver. Deixa Deus te envolver. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Deixa eu dizer para você uma coisa. Esta igreja é uma bênção, mas Deus quer fazer algo maior. Esta igreja é cheia, mas Deus quer fazer algo maior. Aqui tem crente pentecostal, tem, mas Deus quer levantar mais crente pentecostal. Aqui tem um grupo de jovens cheio,